Então vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário que vocês estão assistindo essa aula. Sou o professor Matheus e estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de Java. E dessa vez trazendo uma aula aqui agora, meio uma mescla de tudo que a gente já fez até aqui. Já tivemos uma aula sobre arquitetura MVC, já tivemos aula sobre conexão com banco de dados e já tivemos aula sobre o desenvolvimento de interface gráfica. Então, nesta aula, o que nós faremos? Vamos unificar tudo isso em um projeto só. Então, vai ser um projeto de interface gráfica usando a arquitetura MVC, que vai se conectar a um banco de dados. E nessa aula eu quero aproveitar e mostrar não somente a conexão com um banco de dados, mas com dois bancos de dados. Na verdade, vai ser o mesmo banco de dados, ele vai ter a mesma estrutura, só que em um momento a gente vai fazer a conexão dele rodando em uma instância do MySQL, e em um outro momento a gente vai fazer a conexão rodando em uma instância do PostgreSQL, do PostgreSQL, como vocês queiram chamar. Então, dispensando slides novamente para a aula de hoje, vamos aqui para a prática, criar o projeto do zero, estruturar o projeto e fazer a codificação dele. Vamos lá? Então, começamos pelo básico. Então, a gente vai criar um novo projeto, File, New, Other, Java Project, Next. O nome do projeto eu vou chamar de Biblioteca underline GUI, que vai ser um projeto com interface gráfica. Finish. Não. Ok, aqui está o nosso projeto. Então agora a gente já começa fazendo a separação das três camadas, né? O Model View e o Control. Então, botão direito, New Package, Model. Botão direito, New Package, View. Terceiro e último pacote, Control. Então, lembrando, aqui vai ficar a interface gráfica, aqui vai ficar o modelo das entidades e aqui vai ficar a parte de controle, a parte de conexão com o banco de dados. Então, vamos começar pelo mais simples, que vai ser a interface. Então, aqui no pacote View, eu vou adicionar um novo componente lá do Swing, né? O Window Builder. Então, a gente desce aqui um Window Builder, a gente vai adicionar um JFrame, Next. Eu vou chamar esse aqui de FRM Main, né, o formulário principal, é onde vai começar. Finish, ele vai carregar a interface aqui do projeto. A gente vem aqui em Design. E olha só, já temos aqui a nossa interface carregada. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser alterar o layout aqui do Contents Pane. Então, botão direito, Set Layout. Normalmente vocês estão acostumados a fazer isso aqui com Absolute Layout, mas eu vou mudar. Dessa vez eu vou deixar ele como Border Layout. Vocês já vão entender o porquê. Aqui no formulário eu vou alterar o título dele para gerenciador de biblioteca. Gerenciador de biblioteca. Ok. E aqui dentro o que eu vou adicionar? A primeira coisa que eu vou adicionar vai ser um componente de menu, vai ser uma barra de menu. Então a gente vem aqui em Menu, Add Menu Bar, vai ficar aqui em cima. Okay? O segundo componente que eu vou adicionar aqui dentro, ele já vai ser uma novidade para vocês. Ele está aqui na seção de Containers, vai ser o componente do Desktop Pane. Eu vou adicionar ele aqui ao centro. Eu vou mudar a cor de plano de fundo dele para vocês enxergarem melhor. Então, de branco, eu vou deixar ele cinza escuro. Aí, o que ele vai fazer? O Desktop Pane, ele carrega bem a ideia do nome dele, né? Ser um desktop, uma área de trabalho. Então ele vai permitir que lá dentro eu carregue várias janelas ao mesmo tempo, que eu consiga ter duas, três janelas funcionando ao mesmo tempo, uma ao lado da outra, sem criar uma bagunça na área de trabalho do meu computador, sem eu ter um monte de janela flutuando pela minha área de trabalho, só dentro aqui do meu programa. Bom, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhada aqui no script do banco de dados. Então, aqui o script para criar o banco de dados no SQL Server, aliás, no MySQL. Esse script aqui vai criar a mesma estrutura, só que no Postgre. Vocês podem até ver que eles estão com a inserção de livros diferentes, certo? Estou cadastrando livros diferentes nos bancos de dados para provar que eles são de fato diferentes. Vamos lá. Eu vou ter uma tabela de usuário, eu vou ter uma tabela de livro, eu vou ter uma tabela de empréstimo e eu vou ter uma tabela de devolução. Cada uma dessas tabelas, a gente sabe, primeiro vai gerar a necessidade de um modelo para cada uma delas.
Mas para a aula não ficar muito longa aqui, não ficar muito extensa, eu vou me focar somente aqui na tabela livro, ok? Então o que vai acontecer? Eu vou precisar ter basicamente dois formulários. Um para eu poder cadastrar os livros e outro para eu poder visualizar os livros. Então é isso que eu vou fazer. Então a primeira coisa que eu vou criar vai ser o quê? Vai ser o menu para controlar os livros. Então aqui indo de volta na seção de menu, eu vou adicionar um menu. E dentro desse menu, eu vou adicionar um item de menu. Então, esse primeiro menu aqui vai ser o menu livro. Aqui vai ser o cadastrar um livro. E vou adicionar mais um. Vai ser o consultar todos os livros. Ok. Com certeza teremos que renomear esses itens, então mnu cadastra livro, mnu consulta livro. Ok, então já temos uma interface básica aqui. Agora, se vocês lembram lá da aula passada, quando eu expliquei os itens de menus, vocês lembram, esses menus items aqui funcionam como botões. Quando eu clicar em um deles, ele tem que executar uma ação. No caso, qual que vai ser a ação? Vai ser a ação de abrir um formulário, de carregar um formulário. Mas como é que eu faço ele chamar um outro formulário? Em primeiro lugar, para trabalhar aqui com o item JDesktop Container, eu não posso trabalhar com um formulário comum. Eu não vou poder trabalhar com um JFrame. Eu vou ter que trabalhar com um tipo de formulário novo. Então, olha só. Eu vou criar um novo item aqui. Botão direito, New, Other. Ainda que em Swing Designer, eu não vou criar um JFrame. Eu vou criar um JInternalFrame, um JInternalFrame, um formulário Java interno, que é um formulário próprio para ser carregado dentro de um desktop container. Então, next vai ser o FRM. Vamos começar pelo mais fácil. Consulta livros. Aí o código, como vocês já estão acostumados a ver. Mas eu vou vir aqui para o design e olha só. A interface dele já é um pouquinho diferente. Ela parece que é mais clara, mais limpa. Não tem aqui os controles da barra de título. Por quê? Porque esse formulário ele é bem minimalista. Você, como programador, tem que desenvolver passo a passo o que você quer. Então, primeira coisa, o título. Então, eu venho aqui, eu seleciono o internal frame, venho aqui no título e coloco consulta de livros. Já mudou aqui. Eu preciso que ele seja, por exemplo, minimizável, que eu possa ter que esconder. Então, aqui na propriedade iconifable, a gente define como true. Eu posso ter que maximizar essa janela, aumentar. Então, maximizable, true também. Em algum momento, com certeza, eu vou ter que fechar esse formulário. Então, closable, true. Eu posso ter que alterar o tamanho? Talvez. Então, a gente marca aqui o resizable. Aqui dentro, eu preciso visualizar todos os livros que existem dentro do banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o componente que me permite visualizar os dados em formato de tabela. Aqui na seção Components, vai ser esse componente aqui, o JTable. Mas antes de eu adicionar o JTable, vocês lembram, eu preciso alterar o layout do formulário. Sempre preciso alterar. Então, seleciono aqui o Contents Pane, botão direito, Set Layout. Agora sim, novamente, a gente trabalha com o Border Layout. Então, a gente adiciona agora o JTable aqui no centro. E pronto. Temos o JTable adicionado aqui. Agora, como é que eu faço para chamar esse formulário consulta livros aqui dentro do formulário main? Primeiro de tudo, eu tenho que criar o evento de clique do consultar todos os livros. Então, botão direito, Add Event Handler, Action Performed, que é a ação de eu clicar. Aí aqui dentro do método ActionPerformed, a primeira coisa vai ser criar uma instância desse formulário, FRM consulta livros. Então, FRM consulta livros, vou chamar simplesmente de form, igual new FRM consulta livros. A instância está criada. E nota que ele estava dando erro, mas agora o erro sumiu. O Eclipse automaticamente fez a importação dessa classe para nós. Olha só, a gente estava na linha 58.
Onde ele importou, onde ele importou. Ah, ele não precisa importar porque os dois estão no mesmo pacote. Tinha esquecido disso. Ok, eu criei a instância desse formulário. Agora eu preciso pegar esse formulário e adicionar dentro do componente Desktop Pane. Só que a gente cai naquele problema que a gente já viu antes. Eu estou declarando o objeto aqui. Como é que eu vou utilizá-lo aqui então? Não dá. Então o que a gente faz? Eu removo essa linha daqui. Eu vou colocar aqui em cima, perto da criação do GMenuBar. E o problema é resolvido. Agora sim, o objeto é o Desktop Pane. Então eu quero que o Desktop Pane .add. E nota que esse add ele precisa de um componente, ele precisa de um objeto. Vai ser o objeto form, que é o que eu acabei de criar. Só que por padrão, quando eu crio a instância e adiciono, ela não é visível. Então eu preciso que o formulário seja visível. Então form, que é a instância do objeto que eu acabei de criar, ponto. Set, que é definir visible, definir a visibilidade como true. Eu quero que ele seja visível. Pronto. Isso aqui já me permite chamar o formulário dentro desse Desktop Pane. Vamos ver. Basta executar a aplicação. Ok. Por alguma razão ele carrega no meu segundo monitor. Olha só. Livro, consultar todos os livros. E olha só. Ele carrega aqui dentro e não sai. Eu posso minimizar a janela, retornar o tamanho original, e ele continua aqui dentro. E eu posso ter 2, 3 abertos ao mesmo tempo. Ok? Mas agora vamos dar uma funcionalidade para isso daqui. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte. Voltando aqui ao consulta livros. Eu preciso que quando eu execute esse formulário, ele carregue todos os livros presentes dentro do banco de dados aqui dentro. Só que para que ele possa fazer isso, eu primeiro preciso ter o quê? Eu preciso ter o acesso ao banco de dados e eu preciso ter o método que consulta o banco de dados. Então, primeiro de tudo, a gente vai criar a nossa classe DAO, que ela vai fazer o quê? Ela é quem vai se conectar ao banco de dados, lembrando que essa classe não tem o método main. Para se conectar a um banco de dados, se vocês lembram lá da aula de conexão com banco de dados, eu preciso de alguns parâmetros, certo? Eu preciso do nome do banco de dados, eu preciso do usuário, da senha, da URL de conexão. Então, vamos definir aqui alguns parâmetros. Então, private string, vamos começar com URL de conexão, private string porta, private string user, private string pass, que vai ser a senha de conexão, private string database, que vai ser o banco de dados. Vou criar aqui o método construtor, public DAO. E aqui dentro desse método, eu vou definir os valores base dessas variáveis. Então, a URL. Claro, depois eu vou modificar isso aqui para se conectar a um banco de dados PostgreSQL, mas por enquanto vamos trabalhar com MySQL. Então, JDBC, MySQL, o endereço de IP, onde se encontra o banco de dados, ou seja, o servidor onde ele está. No caso, ele está na minha máquina local. Então, 127.0.0. Ponto 1. Barra. Depois vem a porta de conexão. No caso, como eu estou conectando com o MySQL, a porta padrão é 3306. Com o PostgreSQL, a gente vai ter que alterar essa porta. User, o usuário master, o usuário supremo do MySQL é o usuário root. Pass, isso aqui a gente define na hora que a gente configura a instalação do MySQL na máquina. Se você viu o vídeo lá de instalação do MySQL, você deve lembrar disso. Então, eu defini a senha como sendo de 1 a 8. E database é o nome do banco de dados ao qual ele vai se conectar. Nesse caso, vai ser o banco biblioteca. Novamente, quando a gente tiver que fazer a conexão com o banco de dados do PostgreSQL, a gente
vai ter que alterar isso daqui para as propriedades do PostgreSQL. Então, por exemplo, esse nome aqui, MySQL, vai virar PostgreSQL, essa porta vai alterar, o usuário vai alterar, a senha vai permanecer a mesma e o nome do banco provavelmente a gente vai mudar também. Bom, então isso aqui, quando eu criar a instância, vai definir esses parâmetros base para ele poder trabalhar. Agora a gente vai fazer o quê? A gente trabalha com a conexão, abrir e fechar a conexão. Então, public connection, abre conexão. Aí ele está reclamando aqui que ele não sabe o que é connection, então a gente importa a biblioteca, a classe connection da biblioteca java.sql. O que ele está reclamando aqui? O tipo java.sql.connection não está acessível. Bom, vamos ver isso aqui depois. Ok, aqui agora ele vai reclamar que não tem retorno, então return null. E o que é? Que estranho. Vamos alterar o build path dele aqui e ver se resolve esse problema. Vamos colocar no 20. Que estranho. Basicamente, só adicionar o requerido aqui ao module.info já resolveu o problema. Bom, se eu voltar para a versão anterior, será que ele dá o mesmo problema? Não, não deu. Continua. Ok, então vamos continuar aqui. Ok, agora a primeira etapa vai ser o quê? Vai ser abrir a nossa conexão. Ah, e claro, estava esquecendo. A nossa string SQL que vai ser modificada ao longo aqui da execução do nosso projeto. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer... não, aqui eu não vou precisar. A primeira coisa vai ser declarar um try catch para tentar fazer a conexão com o banco de dados. Ok, a primeira coisa que a gente tenta fazer vai ser o quê? Vai ser estabelecer uma conexão a partir do carregamento do driver. Então vai ser a classe driver manager.getConnection e aqui a gente vai ter que estabelecer a nossa URL. A URL você lembra. Começa aqui JDBC, o serviço do banco de dados, o endereço. Só que além disso tem que vir o quê? O nome do banco. Então, ótimo, eu tenho ali a URL e o nome do banco, eu vou precisar do usuário e da senha. Por enquanto a gente põe um exception ex aqui. E isso aqui, teoricamente, já estabelece a nossa conexão. Só que agora é o seguinte, o método getConnection, ele retorna uma classe connection, então eu preciso criar uma conexão. Então, private connection com recebe isso aqui. A partir desse momento, eu já tenho o quê? Eu já tenho a minha conexão gerada e gravada dentro dessa classe aqui. Agora eu preciso fazer o quê? Pegar essa classe e retornar para o próprio método. Então, return con. Só que esse método aqui, vamos ver, ele pode gerar uma SQL exception. Ele pode jogar uma SQL exception. Então, é o tipo de exceção que a gente tem que ter aqui. SQL exception ex. Ele vai pedir para eu importar. Importado, o que a gente faz? Vamos pedir para ele mostrar o resultado do erro aqui no console, né? Então, syserr ex e, se isso acontecer, retorne nulo. Lembrando que quando eu tenho esse tipo de
retorno aqui, ele não pode ficar nulo, ok? Não pode não ter retorno. Bom, isso é para abrir a conexão. Se eu tenho que abrir, em algum momento eu tenho que fechar. Então, public void fecha a conexão. Se a nossa classe com ponto is closed, aliás, se ela não estiver fechada, com ponto close. Vamos ver o que ele está pedindo para adicionar uma declaração throw. Então, a gente adiciona aqui throw SQL exception para não ter que ficar escrevendo aquele monte de try catch aqui dentro. Então, pronto. Se ela não estiver fechada, feche a conexão. Isso aqui já é a nossa classe DAO pronta. Então, já temos o controlador do banco de dados. Agora, a gente vai criar o controlador do livro. Botão direito, new, class. O nome da tabela é... Opa, programa errado. O nome da tabela é livro, então a classe vai se chamar livro também. Bom, a primeira coisa que a gente vai desenvolver aqui dentro vai ser o quê? Vai ser o consulta livro. Então, a gente sabe que vai ser um método public e que ele vai ter que ter um retorno. Por quê? Ele vai ter que ir lá no banco de dados, consultar todos os livros. Isso vai gerar uma tabela virtual para ele. E ele tem que devolver essa tabela virtual lá para o JTable. Então, para isso, o que a gente vai ter que fazer? Ele vai ter que devolver um modelo que possa se conectar lá à nossa tabela. Então, ele vai ter que devolver um default table model. Consulta todos os livros. Aí ele está reclamando aqui que ele não sabe o que é isso. Programador, não sei o que é default table model. Olha só, é só a gente fazer o import. E agora ele está reclamando do quê? Que por enquanto o método ainda não tem retorno nenhum. Ótimo. Então, o que isso aqui vai fazer? A primeira coisa que ele tem que fazer é justamente abrir a conexão com o banco de dados. Então, vamos lá. Vai ser a classe DAO, eu vou chamar de db, igual new DAO. Na verdade, para todas as operações que a gente programar dentro dessa classe, vai ter que se conectar ao banco de dados. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Private DAO db. E dentro de cada método, a gente só cria uma nova instância para ele. db igual new DAO. Try catch. Por enquanto, uma exceção genérica. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai tentar abrir a conexão. db.abre conexão. Ponto, olha só, a gente tem aqui dentro o método create. Não é create, é prepare. O prepare statement, que ele retorna uma classe prepared statement, mas precisa de um parâmetro, um comando SQL. Então, primeira coisa, private string SQL, por enquanto vazia, que ela vai fazer o quê? Ela vai receber os nossos comandos SQL para serem executados no banco de dados. Então, depois de criar a instância, a gente passa para ela o comando que a gente quer que seja executado no banco de dados. Que eu quero que ela selecione tudo da tabela livro. Então, isso vai ser executado lá dentro. SQL. E ótimo. Só que esse método aqui, ele gera um prepared statement, uma nova classe. Então, private prepared statement stmt. Aí é que eu digo o quê? Que stmt é igual isso aqui. Eu crio a instância da classe, a primeira instância, né, crio o objeto. Aqui eu termino de definir o objeto. Então, aqui eu criei o prepared statement e eu falo o que para ele? stmt.execute
Cadê? Execute query. Só que olha só, o método execute query, ele retorna o quê? Ele retorna um result set, que é basicamente uma tabela. Então, private result set rs. Vai precisar importar rs igual stmt.executeQuery. E olha só, aqui, se vocês lembram da primeira aula que eu mostrei conexão com o banco de dados, vocês lembram que aqui dentro a gente já tem a tabela do banco de dados. Se eu quisesse exibir no console, era só montar um for e ele exibia o resultado desse result set aqui no console. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele retorne o que está dentro desse result set para cá. Para isso ele tem que ser um default table model. Então, private default table model table. Bom, agora com o modelo da tabela criado, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que percorrer todo o result set para ir extraindo os resultados de dentro dele e adicionando ao modelo da tabela, para que no final a gente possa retornar a tabela para o método. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou precisar saber é o quê? Eu preciso saber a quantidade de colunas que tem dentro do result set. Então, int colunas recebe rs, que é o nosso result set, ponto, get metadata, ou seja, ele traz as informações técnicas do objeto, ponto, get column count, retorne a quantidade, a contagem de colunas. Então, ótimo, agora eu já tenho a quantidade de colunas dentro daquele result set. Agora eu preciso de um laço que vai percorrer o result set. Então, para cada inteiro que eu vou chamar de i, que começa em 1, e enquanto esse valor de i for menor igual à quantidade de colunas, i mais. Ok, nisso dele percorrendo todas as colunas, o que ele vai fazer? Eu vou pegar o meu modelo, table, eu vou adicionar uma coluna, então add column, e qual que vai ser o nome da coluna? rs.getMetadata.getColumnName. E o índice da coluna vai ser definido pela variável i. Então, o que essa linha aqui está fazendo? Conta a quantidade de colunas no result set, adiciona as colunas do result set ao table model. Então ele analisou coluna por coluna que tem dentro do result set, adicionou a mesma quantidade de colunas, definindo o mesmo nome para cada uma. Então, ótimo, já tenho a estrutura das colunas. Agora eu tenho que fazer o quê? Transpor os dados do result set para o table model. Então, agora sim, ele vai ali, célula por célula, tupla por tupla, verificar qual dado armazenado e fazer uma cópia exatamente igual para o result set. Então, enquanto o meu result set.next for verdadeiro, ou seja, enquanto ele puder prosseguir para o próximo registro, o que ele vai fazer? Eu vou criar um objeto genérico, aliás, um vetor de objetos genéricos, escrevi o objeto errado, de objetos genéricos chamado dado. E o tamanho desse vetor vai ser definido pela quantidade de colunas. Então, se tiver 4 colunas, vai ser uma linha, ou seja, cada objeto aqui vai representar uma linha da tabela com uma quantidade de dados ali dentro. Então, se tem 4 colunas dentro da tabela, serão 4 posições dentro desse vetor. Se lá tiverem 8 colunas, serão 8 objetos dentro desse vetor. E a gente vai preencher esse vetor. Então, para cada inteiro j que começa em 1, enquanto j for menor ou igual à quantidade de colunas, j mais,
E o que, que a gente faz? A gente preenche o nosso dado. Então, dado na sua posição controlado pela variável j-1, ele recebe o result_set.getObject, ou seja, ele vai pegar o objeto e tem o dado armazenado ali dentro, controlado pela variável j. E no final, depois que ele terminar de preencher cada linha, o que, que ele faz? Table, que é o nosso modelo, ponto add row, lembrando que row é a linha, dado. Então, o que acontece? Esse vetor aqui, essa declaração de vetor, cada vez que eu passar pelo ciclo do while, ele vai criar uma nova instância. Cada instância vai representar o quê? Vai representar uma linha da tabela. Só que uma linha vai ser dividida em várias colunas. Então, por isso que o que vai definir o tamanho do vetor é a quantidade de colunas que a gente tem dentro da tabela. Então, digamos assim, a tabela... Na verdade, vamos ver quanto vai ter. A tabela livre ela vai ter 1, 2, 3, 4 colunas. Então, o tamanho dessa linha vai ser 4. O tamanho dessa variável vai ser a 4. Então, aqui ele vai criar um vetor de 4 posições. Em seguida, isso aqui vai fazer o quê? Vai preencher esse vetor, colocando cada dado no seu devido lugar. Por último, ele vai adicionar o vetor criado de volta ao modelo table. E ele vai fazer isso enquanto puder percorrer cada linha, cada row do result set. No final, quando ele tiver terminado de fazer tudo isso, eu terei um table model já com todos os dados possíveis, todos os dados disponíveis. Basta agora fazer o quê? Retornar o modelo para o próprio método. Então, ótimo, a consulta aqui já está feita. Agora eu preciso ligar esse método com esse objeto. Isso é fácil. A gente seleciona aqui o formulário, botão direito, Add Event Handler, vai ser no método, no handler, internal frame opened, quando o formulário interno abrir. Então, no ato dele abrir, ele vai fazer o quê? Primeiro, ele vai criar uma instância da biblioteca livro, que é o nosso controle. Então, livro, book, igual new, livro. Agora sim, ele está reclamando de erro, porque eu tenho que importar. E por que eu tenho que importar? Porque estão em pacotes diferentes. Olha, o consulta livro está aqui e o livro está aqui. Ótimo, criei a instância. Agora eu tenho que fazer o quê? Book, ponto. Consulta todos os livros, retorna um default table model. Só que, como é que eu vou linkar isso com a minha tabela? Primeiro, qual é o nome do objeto que eu esqueci? É o objeto table, beleza. Cadê? Aqui. Então, table, ponto. Cadê? Aqui, set model. Eu pego todo esse método e coloco aqui dentro. Agora só me resta saber se vai funcionar, porque ele está criando a instância da tabela aqui embaixo. Então, não tenho certeza se de primeira ele vai funcionar. Mas, ok, vamos testar. Então, com o botão direito sobre o formulário main, run as Java Application, ok. Vamos aumentar o tamanho do formulário, livro, consulta todos os livros e, olha só, já apareceu algum erro aqui. O que aconteceu? Ah, no suitable driver. Eu esqueci de importar o driver, então ele já primeiro deu erro na hora de realizar a conexão. Se você lembra lá da conexão, da aula de conexão com o banco de dados, você lembra que a gente tem que ir e baixar o driver lá no site do desenvolvedor. No caso do driver do MySQL, no site do MySQL. Felizmente, eu ainda deixei o meu driver baixado aqui, então só importar de novo. Então aqui está o projeto, botão direito, propriedades. A gente vem aqui em Java Build Path, Module Path, Add External Jar. Na área de trabalho está aqui, MySQL Connector. Mais para frente nessa aula eu ainda vou mostrar para vocês como é que a gente baixa do PostgreSQL também. Botão direito, Run as Java Application. Vamos ver. E temos outro erro, que é o quê? Ah, ele desconhece o banco de dados biblioteca. Por quê? Vamos vir aqui para o dbeaver. Aqui está a nossa conexão do MySQL.
E olha só, não temos o banco de dados biblioteca. Isso é fácil de resolver. Eu vou criar um novo script. Então, a gente clica aqui SQL. O script eu já deixei salvo aqui para a gente não perder tempo digitando tudo isso à mão. Alt X para executar o script todo de uma vez. E pronto, 17 queries executadas. O banco está criado. Vamos tentar de novo. Olha só. Agora foi. Certo? Então, é assim que ele faz para exibir todos os livros aqui dentro. Só que agora repara no seguinte. Eu vou deixar essa janela bem estreita. Repara duas coisas. Primeiro, eu não tenho barra de rolagem. Segundo, por que não está aparecendo o título das colunas aqui, o nome das colunas aqui em cima? Lembra daquela aula sobre interface gráfica que eu falei quando a gente criou o editor de texto, que a gente precisava adicionar o container de scroll bar, certo? Fazer rolagem para cima e para baixo, para esquerda e para direita. Então, o objeto JTable, ele tem o mesmo problema lá do objeto TextArea, que é o que? Ele não tem a opção de rolagem já construída dentro dele. Então ele precisa primeiro estar dentro de um container de scroll bar, que permite essa rotação. Então a gente vem aqui, botão direito. Tá, não tem opção, então vamos fazer manualmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o componente table, delete. Eu vou adicionar aqui na seção de cadê containers? Aqui, containers. JScrollPane ao centro e depois o JTable aqui dentro também. Vamos testar agora. Agora sim, olha. Aparece o título das colunas. Eu posso até ajustar o tamanho delas. E se a tela fica pequena, eu tenho a barra de rolagem aqui para visualizar os dados, ok? Bom, isso aqui foi para um banco de dados e para eu fazer a visualização. E se eu quiser fazer a inserção? Para fazer a inserção, eu primeiro vou precisar do formulário para fazer a inserção e eu vou precisar do modelo para fazer a inserção. Então, vamos começar primeiro pelo modelo. Então, botão direito, New Class, aqui no pacote Model, e eu vou chamar livro, que é o nosso modelo. Public, livro, criando o método construtor, que aqui eu não vou usar para nada. E agora vamos definir quais são os atributos do livro. O livro tem o ID, ele tem título, ele tem autor e ele tem categoria. Então vamos lá. Private, opa, tem que ser por fora. Private int ID, que é o ID do livro. Private string título, autor e categoria. Se eu quisesse definir alguns valores padrão, eu já poderia fazer isso aqui no método construtor, mas eu quero fazer isso de uma maneira externa. Eu quero que o usuário tenha a possibilidade tanto de visualizar os dados lá dentro, quanto de definir os dados aqui dentro. Então a gente seleciona esses atributos, botão direito, Source, Generate Getters and Setters. Select All, deixa aqui em Last Member, Generate. E pronto, ele gerou aqui os métodos get e set. A gente vou desenvolver aqui no final o método toString, que vai retornar a classe, todos os valores da classe como uma única linha. Então, return o ID mais espaço traço mais o título autor o ID, o título, o autor e a categoria. Ele vai retornar tudo como uma linha só de string. E pronto, o nosso modelo aqui já está pronto. Agora o que acontece?
Para poder fazer o cadastro e possivelmente a alteração, uma exclusão, se for necessário, eu vou precisar de um formulário para quê? Para que o usuário coloque em caixas de texto os valores que ele quer preencher referente a cada livro. Esse método crie a instância, preencha a instância do modelo livro e passe ele para o objeto livro da classe do pacote control, para que ele possa fazer a inserção, a atualização ou até a exclusão lá do banco de dados. Então vejamos. Criamos um novo formulário. Internal frame. Aqui a gente já vai começar a definir as propriedades dele. Ele é fechável, ele é minimizável, o título dele é cadastro de livro. E o layout dele vai ser do tipo absolute. Agora o que a gente vai fazer? Primeiro, eu tenho que adicionar as caixas de texto correspondentes aos objetos que o usuário vai editar, aos atributos que o usuário vai editar. Então, o livro ele vai ter ID, título, autor e categoria. 4 caixas de texto. Então, cadê? Text field aqui. Ok, objetos adicionados. Mas a pergunta é, o que cada um desses objetos representa? Qual caixa de texto é o ID, qual caixa de texto é o título, qual caixa de texto é a categoria? Para isso eu preciso etiquetar essas caixas de texto. Etiqueta em inglês é label. Então a gente adiciona uma JLabel e aperta o F2 para poder alterar o texto. Então essa aqui é a caixa de texto do ID. Depois, aqui vai ser o título do livro. Adiciona a caixa de texto para cá, expande. O ID, como é número, dá para diminuir isso aqui. Bom, ID, título, vem o autor. Ok, o autor posiciona aqui. E por fim a categoria. Ótimo, o formulário já está ganhando uma forma. Só que tem uma outra coisa. O usuário vai vir aqui, vai preencher tudo isso. E como é que ele vai pegar os dados que ele colocar aqui e vai mandar para o banco de dados? Ótimo, primeiro vai ter que passar pela camada model. Mas ainda assim, como ele vai mandar isso para a camada model? Ele precisa de um gatilho que, quando disparado, envie esses dados para lá. Vai ser, no caso, então, a criação de um botão. Ótimo, agora com a interface definida, a gente tem que nomear os componentes. Então, aqui vai ser a txt id. Aqui, txt título. Aqui, txt autor. E aqui a txt categoria. O botão btn salvar. E o texto do botão salvar será salvar. Ótimo, depois eu vou adicionar aqui os outros botões, atualizar, remover, próximo, anterior, mas por enquanto isso aqui já vai servir. Então, quando o usuário terminar de preencher isso aqui, ele vai clicar aqui em salvar, e salvar vai ter que fazer o quê? Primeiro, ele vai criar uma instância do modelo. Então, livro, underline livro, igual new livro com L maiúsculo. Lembrando que o livro com L maiúsculo é um modelo. Ele está reclamando que não sabe o que é. Vamos importar. Ótimo. Agora o underline livro ponto set para definir o autor. Onde é que está o autor? Na txt autor.getText. A mesma coisa vai se suceder para os demais atributos. Então, livro.set categoria, txt categoria.getText.
underline livro ponto set título, txt título ponto get text. E por fim, underline livro ponto set id integer ponto parse int txt id ponto get text. Pronto, isso aqui já serviu para formatar o modelo. Vamos fazer um teste e ver se isso aqui está funcionando? JOption pane ponto show message dialog null vai ser o objeto underline livro ponto toString. Só um teste. Se tudo der certo, ele vai ter que exibir todas essas informações que a gente passar para ele em uma única linha. Selecionamos aqui o formulário main, executar, salvar as alterações e eu esqueci de chamar o cadastro de livro. Botão direito, add the event handler, action performed. Então vai ser frm livro igual new frm livro. Desktop pane.add livro.setVisible true. Agora sim. Executar, ok. Livro, cadastrar o livro. Ó, apareceu. Tudo bem que normalmente isso aqui vai ser definido automaticamente, mas título. A volta dos que não foram. Autor, o Rei Careca. Ficção. E olha só. Ele consegue pegar os dados, concatenar e exibir tudo em uma linha só. Ou seja, eu formatar o meu modelo está funcionando. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar esse modelo e levar para gravar no banco de dados. Isso quem vai fazer é o objeto livro do pacote control, certo? O nosso controle. Então, public boolean, ou seja, eu preciso saber se ele deu certo ou deu errado, cadastra livro. Mas qual livro? A classe livro toda. Então ele vai precisar do modelo livro, underline livro. E novamente aqui o Java está reclamando. O que é esse livro com L maiúsculo? É o modelo que ele ainda não conhece. Então import. E agora ele está reclamando o quê? O método não tem retorno. Então por enquanto, return null. Ah tá, como é booleano tem que retornar true ou false. Beleza. Sumiu o erro. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa destrinchar tudo que tem lá dentro desse objeto underline livro para poder fazer um insert. Então a primeira coisa vai ser o quê? Definir a nossa variável SQL, qual comando ela tem que executar. Agora tem que executar um insert. Então, insert into livro, values e os parâmetros. No caso, ele vai inserir. Não tem como inserir no ID, porque o ID é do tipo auto-increment, então o próprio banco de dados vai calcular, não somos nós que inserimos. Então ele vai inserir o título, o autor e a categoria. Mas quais são os valores? Eu não sei, são parâmetros que eu definirei depois. Então, interrogação, vírgula, interrogação, vírgula, interrogação. Agora começa. Try, catch e finally. Depois criamos uma nova instância aqui da nossa classe DAO. Então, db igual new DAO, para a gente poder fazer a conexão. O que ele vai fazer? O statement stmt vai receber db, que é a instância de DAO, ponto abre conexão, ponto prepare statement. E o statement que ela vai preparar é a nossa variável SQL. É o comando que ela vai ter que executar dentro do banco de dados. Isso aqui normalmente sempre gera uma SQL exception. Import SQL exception.
Certo, e aqui dentro eu já tenho o meu statement. Só que esse statement eu preciso definir o quê? Eu preciso definir quais são os valores do parâmetro. Então, stmt.set, o primeiro parâmetro é o título, então é setString. SetString na posição 1 vai ser underline livro, ponto, o título do livro, get título. Depois, stmt.set, o segundo parâmetro é o autor. Então, setString também. Segundo parâmetro, 2, underline livro, ponto, get autor. Por fim, vai ser a categoria, stmt.setString também. 3, underline livro, ponto, não é getString não, é get categoria. Pronto. Então, quando o usuário, aqui no formulário de cadastro de livros, clicar em salvar, ele vai gerar a instância, vai preencher todos os valores dentro da instância, e a instância será passada como padrão, como valor inteiro, para o método cadastra livro. O método cadastra livro vai preparar o comando SQL, vai destrinchar todos os valores que o usuário passou para esse método, e vai definir como parâmetro do statement. Depois de tudo isso, ele vai fazer o quê? Ele vai executar esse statement. Então, stmt.execute update. Então, ele vai executar a atualização dentro do banco de dados. Só que olha só, esse execute update é um método que retorna int. Então, ou seja, ele retorna 1 se for possível, retorna 0 se não for possível. Então, se stmt.executeUpdate for igual a 1, significa que a operação foi bem sucedida. Então, ou seja, ele pode cadastrar, retorna true, return true. Se por alguma razão ele retorna 0, return false. Não foi possível. Se houve algum erro, o que ele vai fazer? Vai exibir isso no console, syserr ex.getMessage, e de qualquer jeito retorna falso. Não foi possível fazer inserção por alguma razão. Mas, de qualquer forma, independente de sucesso ou fracasso, ele tem que fechar a conexão. Então, db.fecha conexão. E ele vai pedir para eu adicionar uma declaração through. Vamos tentar colocar, envolver com try-catch. Ótimo. Isso aqui nos permite fazer a inserção dentro do banco de dados. Mas agora falta integrar isso aqui com o formulário. Então, eu vou apagar esse teste. Vou ter que criar uma instância agora do objeto controle. Livro control igual new livro. Importei. Livro control ponto cadastra livro underline livro, que é a instância do modelo que a gente criou. E o cadastra livro, ele retorna booleano. Então, se o retorno dele for igual a true, significa que foi possível cadastrar o livro. Então, de option pane, ponto, show message dialog, null, livro cadastrado com sucesso. Esqueci de pôr as aspas, porque é uma mensagem. Se não, joption pane, ponto, show message dialog, null também. E a nossa mensagem, algo deu errado. Salvar. E está reclamando de alguma coisa. Tá, esqueci do ponto e vírgula no final da linha. Ok, vamos testar. Então, executa.
Vamos ver se vai funcionar mesmo. Então, a gente está no livro 19, que foi O Hobbit. Então, vamos pegar aqui. Não vou colocar o ID, porque é o próprio banco de dados quem gera. Cadastrar aqui, então, o livro PC-DOS e MS-DOS. Guia do usuário. Autor Thomas Sheldon. Categoria é um livro de informática. Salvar. Bom, ele não deu a mensagem de sucesso, mas também não deu a mensagem de erro, o que significa que ele gerou uma baita exceção. Qual foi a exceção gerada? A Number Format Exception. Ele tentou então converter o que tivesse aqui dentro, mas como estava vazio, ele não conseguiu. Como isso aqui vai ser ignorado de qualquer forma, vou colocar qualquer número aqui, 2. Agora sim, livro cadastrado com sucesso. Embora ele não tenha respeitado isso aqui. Consultar todos os livros. Olha só. Bem aqui, ó, o livro número 20. PC-DOS, MS-DOS, Thomas Sheldon, categoria informática. Ok. Vamos resolver esse problema aqui. Esse problema é causado por conta... Cadê? Consulta... Aqui. Esse problema é causado por essa linha daqui. Que ele está tentando fazer o quê? Não, minto. Essa linha daqui. Ele está tentando converter o que tiver dentro da caixa de texto para inteiro para definir o ID. Só que eu não preciso do ID para cadastrar um livro. Então o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa linha e ela não é mais necessária. A partir de agora, qualquer livro que eu quiser cadastrar, eu não preciso mais digitar o ID. Ok? Então, um problema a menos aí. Até porque para fazer o cadastro do livro, o ID é irrelevante. Ok, mas se eu preciso se eu preciso cadastrar o livro, significa que em algum momento eu possa ter que atualizar esse livro, atualizar o registro do livro. Então, para isso, seria interessante o quê? Seria interessante, assim que eu abrir aquele formulário de cadastro, ele já ter ali para mim o último livro cadastrado. E depois eu possa acrescentar os botões que façam o quê? Que naveguem entre os livros que vão para o primeiro, que vão para o último. Para isso, então, o que eu vou fazer? Aqui no nosso objeto Control, eu vou adicionar mais um método de busca de livro, só que dessa vez ele não vai buscar todo, ele vai buscar o livro por ID, e ele vai retornar justamente um modelo de livro. Então, public livro, busca livro por ID. E eu preciso justamente do quê? Do ID do livro. Então, int ID. Primeira coisa, a gente vai definir a nossa variável SQL como sendo o quê? Select tudo from a tabela livro, onde o ID do livro for igual a algum parâmetro. Try catch, porque sempre pode gerar uma exceção. E claro, finally. Primeira coisa, estabelecer a conexão com o banco de dados. Então, o nosso statement, stmt, recebe... perdão. Primeiro a gente faz a instância da classe DB, da classe DAO, DB igual new DAO. STMT recebe db.abreconexão. Início de abre a conexão, prepara o statement, que vai ser o que tiver na variável SQL. Ótimo. Só que agora eu preciso definir o parâmetro. Qual que vai ser o valor do parâmetro? Então, stmt.setInt, o único parâmetro que ele tem, o parâmetro número 1, vai receber o que tiver na variável id, que foi passado como parâmetro para o método. Ok. Agora, o que vai acontecer? Vamos executar esse stmt. Então, stmt.execute query. Só que isso de executar query retorna o quê? Retorna um result set. Então, rs igual isso aqui. Isso aqui sempre vai gerar um SQL exception. Maravilha. Só que o que vai acontecer? Eu tenho o resultado preso dentro desse result set. Só que
Como o ID é único, não importa qual que seja o ID que eu passe. Se ele existe, só vai retornar uma linha. Se não existir linha nenhuma, não tem como avançar. Significa que o livro, então, não foi encontrado. Então, o que a gente faz? Enquanto rs.next, ou seja, enquanto ele puder avançar para o próximo registro, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma nova instância, vou criar um modelo de livro. Então, livro, book, igual new, livro. Eu vou definir agora os atributos desse livro. Então, book.setID vai ser o quê? Vai ser rs.getInt a coluna ID. Book.setAutor vai ser rs.getString a coluna autor. Book.setCategoria rs.getString categoria. E por fim, book.setTítulo rs.getString entre aspas título, que vai ser o nome da coluna. Isso tudo aqui serviu para quê? Para eu formatar o meu objeto livro, o meu modelo de livro. Por fim, ao final do while, retorne o objeto book, retorne o livro. Se alguma coisa der errado, porventura der errado, sys err ex.getMessage e retorne nulo. Ponto e vírgula. De qualquer forma, no sucesso ou fracasso, a gente fecha a conexão. Ela não pode ser deixada aberta. Tá, vamos envolver isso aqui com try-catch. Ctrl S. E pronto. A busca está feita. Mas a pergunta é, ok, ele vai buscar pelo ID, mas qual ID? Então, a gente vai criar outro método aqui que vai ser o quê? Um método retorna primeiro ID. Aliás, um não, dois, né? Então, um que retorna o primeiro ID e um que retorna o último. Como o ID é um número inteiro, então é um método com retorno do tipo int. Public int primeiro ID e public int último ID. Por enquanto, isso aqui eu vou pôr retorna 0. Aqui vai ser fácil. A nossa variável SQL vai receber o comando para selecionar o maior ID possível. Então, select max ID from livro. Então, ele retornou o maior ID, db igual new DAO, try, catch, finally. A gente já sabe, isso aqui vai gerar uma SQL exception se houver erro, né? Agora, o que a gente tem que fazer? Ok, eu defini aqui a minha consulta. A gente vai abrir a conexão. Então, db.abreconexão.prepare statement. Então, ele vai preparar o comando SQL para ser executado no banco de dados. E qual que é o comando SQL? O que já está na variável SQL. Só que esse método prepareStatement retorna justamente um preparedStatement, que é o nosso STMT aqui. Então, a gente termina a instância dele com a execução desse método. Ótimo. Aqui eu não tenho que definir nenhum parâmetro, então stmt.execute query. Vai executar a query e ele vai retornar justamente um result7. Então, rs igual execute query. Enquanto rs puder ir para o próximo, né? Next row, puder ir para a próxima linha, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável inteira, int id começa em 0, id recebe rs.getInt a coluna id.
Como isso aqui só vai retornar uma linha mesmo, eu sei que isso aqui só vai executar uma vez se o ID for encontrado. Return ID. Ah, não, pera, esse aqui é para retornar o primeiro, então tem um erro. Não é max, é min. Retorna o menor ID que ele encontrar. Ok, mas isso considerando que se ele encontrar alguma coisa, retorna. Se ele não encontrar, vai retornar 0. Mas e se houver algum erro na execução no banco de dados? Vai gerar uma exceção. Então, syserr, Ctrl espaço, e x.getMessage. E retorna 0. Por fim, sucesso ou fracasso, db.close. Aliás, ponto fecha a conexão. Envolver com try-catch. O próximo método, o último ID, é exatamente a mesma coisa. Eu não vou nem me preocupar em escrever de novo. Ctrl C, Ctrl V. Só vai mudar o quê? Esse min vai virar max. O último ID, que é o mais recente, vai ser o maior de todos. Então, o maior valor possível, max. E o primeiro vai ser o menor, min, menor valor possível. Agora sim, eu já posso integrar isso aqui com o meu formulário livro. Então, o que eu vou fazer? No ato do formulário livro cadastrar, então, botão direito sobre ele, Add Event Handler, Internal Frame Opened. Então, no ato dele abrir, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser o quê? Vai ser buscar o último ID. Então, livro. Como eu vou ter que ficar usando isso aqui várias vezes, cadê? O modelo eu vou tirar daqui. Eu vou pôr aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o controle. Pronto, mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou mandar ele buscar o primeiro ID. Opa, tem algo errado. É livro control. Ponto. Último ID. Isso vai retornar o número inteiro, que eu vou guardar em uma variável. Int id recebe o último ID. Agora, o que vai acontecer? Livro control busca livro por ID, a variável ID. Só que isso aqui vai retornar o quê? Uma classe livro, que tem que ser instanciada. Então, eu vou tirar essa instância daqui. Cadê? Me perdi. Aqui, underline, livro, ponto. Aqui, underline, livro, igual, livro, control, ponto, busca livro, por ID. Ótimo, isso aqui retornou um livro, guardou dentro do modelo. Agora, é destrinchar os valores de dentro do modelo e associar a cada caixa de texto. Então, txt autor.setText, underline livro, ponto, get, autor. Txt categoria, ponto, setText, underline livro, ponto, get, categoria. Txt id, ponto, set, text, underline livro, ponto, get, id, ponto, não dá para usar o toString aqui, então, integer, ponto, parse int, não é parse int não, string.value of, txt título, ponto, setText, underline livro, ponto, get, título. E olha só,
Se tudo der certo, na hora que eu executar, ele vai buscar o último livro e vai carregar os registros desse livro no formulário para nós. Vamos lá? Executar, ok. Ah, não, tem que selecionar o main primeiro. Acho que alguma coisa deve ter dado errado. Coluna ID não encontrada. Ok. Agora vejamos aonde isso aqui pode ter acontecido. Primeiro, vamos dar uma olhada no script. O script é em ID. Vamos depurar então isso aqui linha por linha. Cadê abrir? Bem aqui. Então vamos tentar por aqui. Então a gente seleciona a linha, clica duas vezes para adicionar um breakpoint, botão direito, Debug as Java Application. A aplicação abriu aqui. E ótimo, a aplicação já parou de executar aqui nessa linha. Então vamos ver aqui, F6. Ó, então o erro já aconteceu aqui, em buscar o último ID. Então vamos para cá, F3. Tentar de novo. Tirar o breakpoint daqui. E deixar aqui. De novo, botão direito, Debug as, Java Application. Bom, isso aqui é o comando SQL que ele está tentando executar. Vou tentar executar aqui no Debeaver, vamos ver se vai. Então, a gente adiciona um novo script. Use biblioteca. O máximo ID é 20. Maravilha. Então vejamos. Bom, conseguiu abrir a conexão. Tá, já estamos chegando em algum lugar. Então eu sei que por aqui acho que ele ainda consegue passar. Vamos tentar executar mais uma vez. Bom, tem alguma coisa aqui dentro do result set, o que significa que ele conseguiu executar a query. Criou a variável, ok. Tentar fazer assim.
Ele não conseguiu. Então vamos tentar de outra forma. Ao invés de eu pedir para ele usar o texto id, vamos pedir para ele usar o índice 0. Aqui na outra janela. Ah, tá. Tem que ser 1. Agora sim. Olha só. 20, PC-DOS e MS-DOS, guia do usuário, Thomas Sheldon, informática. Só que agora, para ele conseguir fazer isso, né, aqui ele traz o último. E se eu quiser o primeiro? Eu tenho que ter um botão aqui para ele ir para o primeiro. E se eu clicar para ir para o primeiro, eventualmente em algum momento eu quero ter que voltar para o último. Então tem que ter o botão aqui de último. Então vamos adicionar esses botões. Ah, outra coisa que eu já esquecendo. Se ele deu esse erro aqui no seleciono último, quase certeza ele vai dar o mesmo erro aqui no seleciono primeiro. Então, mais fácil. Ok, então vamos adicionar o botão último. O nome btn último, aliás, btn primeiro. E o texto dele, um sinal de menor, que significa voltar para o primeiro. Aumenta um pouquinho mais aí. A mesma coisa vai se suceder para o último. btn último. E o texto dele, sinal de maior que. Ótimo. Então, btn primeiro, o que vai acontecer? Primeiro de tudo, quando eu clicar, int vai receber, int id, vai receber o quê? Ele vai receber o primeiro id criado. Então, vai ser o livro control ponto primeiro id. Depois, underline livro, que é o objeto, recebe livro control ponto busca livro por id. O id tem um livro aqui dentro. Agora o que eu tenho que fazer? Aqui no ato de carregar, a gente copia essas mesmas linhas. Ctrl I, identado. Para fazer o do último ID, vai ser basicamente a mesma coisa. Eu só vou trocar esse método de primeiro ID por último ID. Vejamos. Main, executar, ok. O primeiro é o Design Patterns e o último é o PC-DOS. Mas agora, se eu consigo ir para o último e para o primeiro, eu tenho que ir para os intermediários, né? Para o segundo, para o terceiro, para o quarto, depois retroceder isso. Então, a gente copia os mesmos botões, Ctrl C, Ctrl V, sem pressa. Esse btn primeiro vai virar btn anterior, e esse vai virar o btn próximo. E agora o que a gente precisa fazer é mudar o texto. Então, dois botões menores, dois sinais de maior. Vai ter que aumentar um pouquinho. Aqui. Aumenta um pouco mais o tamanho também e aproxima. O código é basicamente a mesma coisa que a gente já tem. O que vai diferenciar? Vou pegar aqui esse último, vai para o último mesmo. Ao invés dele pegar o último ID, ele vai pegar o ID que já está na caixa do ID. Então, integer.parseInt txt id.getText. Então, ótimo. Aqui eu já tenho um ID. Só que agora eu preciso fazer o quê? Se é o anterior,
é o que eu estou menos 1. Então, eu preciso tirar 1. Então, id recebe id menos 1. Tirou menos 1. Com isso reduzido, ele busca pelo id, se encontrou o livro, formata o modelo do livro e devolve isso para o formulário. Tudo bem, isso aqui pode ocasionar alguns erros, como por exemplo, se o livro no meio do caminho for apagado, ele vai tentar buscar por um ID que não existe, a gente tem que fazer um laço de controle, mas por enquanto o básico é isso daqui. Para ir para o próximo, a mesma lógica. Só que ao invés de eu decrescer 1, eu vou aumentar 1. Por quê? Aqui eu estou pegando o ID que já se encontra na caixa de texto. Então, eu peguei o texto, converti para inteiro, guardei na variável ID. Eu quero o próximo, então é o ID que eu estou, mais 1. Então, ele acrescenta mais 1. Modifiquei o ID. Com esse ID modificado, eu busco por um novo livro. Se ele encontra, retorna o modelo para mim, eu extraio os dados de dentro do modelo e aplico a cada caixa de texto. Vamos testar? Executa de novo. Ok. E olha só, 20. Eu inverti a programação. O btn anterior é menos 1. E o btn próximo é mais 1. Ele estava funcionando, só que na ordem incorreta. Não executou. Agora sim. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. E ele avança. Vai para o primeiro, vai para o último. Bom, então isso me permite navegar, isso me permite cadastrar. Só que, se eu estou navegando ali, o que acontece? Encontrei uma informação errada. Na verdade, eu até encontrei mesmo. Vou executar de novo para vocês verem. O livro de número 20, olha só. Ele está aqui com esse U maiúsculo. Ele não devia estar com esse U maiúsculo, olha. Tá vendo? Eu deveria poder alterar isso aqui agora. Só que se eu alterar isso aqui, ó, eu vou pegar esse U, colocar minúsculo. Se eu clicar em salvar, ele não vai atualizar. Ele vai criar um novo, tá vendo? Então eu tenho 2 livros duplicados, só que por conta de uma letra, coisas são teoricamente registros diferentes. Então eu preciso fazer uma atualização. Como é que eu vou fazer essa atualização? Como é que isso aqui vai funcionar? Eu não vou precisar criar um novo botão, certo? Já o botão salvar já serve para fazer isso. Só que dentro do botão salvar, eu preciso colocar uma condição, que vai ser o quê? Primeiro, quando ele carregar, quando o formulário carregar e carregar o livro, por padrão ele vai ter que habilitar a caixa de ID. Para quê? Para que eu possa modificar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele fazer uma checagem aqui. Então, se o meu objeto txt id.isEnabled for igual a true, se for igual a true, significa então que é uma atualização. Eu não vou salvar um livro, eu não vou criar um novo livro, eu vou alterar um que já existe. Entretanto, se for falso, eu vou fazer um cadastro. Então, esse if é para a atualização e esse else é para criar um novo. Aí, nisso de criar um novo, a gente coloca esse código que a gente já tinha antes. Ok, para criar um novo, então, ele dispensa o ID. Mas e se ele vai alterar um já existente? Para alterar um já existente, aí sim o ID é importante. Então, vou descomentar isso daqui. Ele vai formatar o modelo e vai colocar os mesmos dados ali dentro novamente. Só que agora, no meu livro control, eu vou ter que criar um novo método, que vai ser o método atualiza-livro. Então, de volta aqui à classe livro, vamos criar um novo método, que vai ser o método atualiza-livro.
public boolean atualiza livro. E ele vai precisar de ter como parâmetro um objeto livro. Livro, objeto. É o nosso modelo de livro. Por enquanto, ele retorna nulo. E eu vou terminar o código aqui. Então, o livro control ponto atualiza livro, underline livro. Então, se isso daqui for igual a true, significa o quê? Que ele conseguiu atualizar o livro. Então, copia esse de option pane daqui. Livro atualizado com sucesso. Se não, o mesmo de option pane. Cadê? Aqui. Algo deu errado. Ok. Agora vamos terminar de definir o método. Então a primeira coisa vai ser o quê? Definir qual comando SQL ele vai executar no banco de dados. Então, update a tabela livro, set título vai ser algum parâmetro, autor vai ser algum parâmetro e a categoria também vai ser algum parâmetro aonde o ID for igual a outro parâmetro. Então, 4 valores que eu tenho que definir depois e todos estão dentro deste objeto. Então, vamos terminar a instância da classe DAO. db.abreconexão.prepare statement. O statement que ele precisa é a nossa variável SQL. E isso vai retornar para o nosso statement que ainda não foi totalmente instanciado. O que ele está reclamando? Ah, tá, vai precisar estar dentro de um try catch. Try catch SQL exception rx. Finally, db.fetchConexão. syser ex. Ótimo. Então abriu a conexão, preparou o statement, guardou dentro do statement. Agora, eu preciso definir para o STMT quais são os parâmetros que ele tem que trabalhar, quais são os valores desses parâmetros. Então, stmt.set, o primeiro valor que ele vai definir é o título, que é um string. Então, set string 1 obj.get título. O segundo é o autor, também é uma string, set string 2 obj.get autor. Depois stmt.set string também, que é a categoria 3 obj.get categoria. Por fim, stmt.set int, que é o id 4 obj.get id. Ok, então valores definidos, agora basta executar o update. Então, se stmt.execute update for igual a 1, significa o quê? Sucesso. Return true. Ele conseguiu executar a atualização. Se não, return false. Agora, se ele caiu no catch e houve algum problema de exceção com SQL, return
false também, além de, claro, exibir o erro. Mas em qualquer um dos dois casos, ele vai fechar a conexão e esse return false já não é mais necessário. E pronto, já temos aqui o nosso update. Aqui no formulário livro, isso já foi integrado. Executar. Ok. Olha só. Vamos tirar esse informática aqui e colocar microinformática no lugar. Para provar que está funcionando, olha só. Livro 21, categoria informática. Vamos ver se vai dar certo. 3, 2, 1, salvar. Livro atualizado com sucesso. Se eu voltar aqui para a consulta, ó, o 21, microinformática. E ele não gerou um 22. Tanto que se eu voltar e avançar de novo, ó, ele continua como sendo microinformática. Mas agora temos o seguinte problema. Isso aqui resolve o problema de eu fazer a atualização. Só que se eu precisar criar um novo, eu preciso cadastrar um novo livro aqui. Eu não posso pegar e apagar todas essas informações, pelo menos não manualmente. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar um botão que me permita criar um novo registro. Então, aliás, já estamos nisso aqui, vou preparar a interface já então para o novo e para o atualizar e para o excluir. Então vou diminuir o tamanho desse botão, aí, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V de novo. Esse aqui vai ser o botão apagar, então btn apagar, melhor btn novo, apagar. E esse vai ser o botão, já até arrumou, btn apagar. Ajeitar aqui a interface. Ótimo. Bom, o botão novo é fácil. Clicamos 2 vezes sobre ele. A primeira coisa, quando o programa, você clica em salvar, ele checa se a caixa txt está habilitada ou não. Se ela está habilitada, significa que é uma atualização. Se ela está desabilitada, significa que você vai criar um novo registro. Então, quando você clicar em novo, txt id.set enabled false. Ela não será habilitada. Eu estou cadastrando então um novo registro. Ok? Eu vou agora então limpar as outras caixas de texto. Então txt, própria txtid.setText, nada. Txt categoria.setText, nada. Eu vou até copiar esse setText aqui para não ter que ficar digitando toda hora. Txt id já foi. Txt autor, nada. Txt título, nada. Ótimo. Então, ele desabilita a caixa de texto e desabilita txtid e limpa o registro de todas as caixas de texto, me permitindo aí sim cadastrar um novo livro. E o apagar, ele vai depender o quê? Vai depender da classe livro aqui no control também, de eu implementar um novo método. Na verdade, o processo vai ser basicamente o mesmo que a gente já tem até aqui. Então, eu vou capturar o id, não vou precisar do incremento, só que eu vou precisar de um novo método. Então, não preciso de incremento nenhum. Não vai retornar nada, pelo menos não um objeto. Apaga livro. E ele vai reclamar, ó, esse método não existe. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, criar um novo método, apaga livro em livro. Ele criou um método aqui para mim, só que não é do tipo void, é do tipo boolean. Return false. Vamos terminar a implementação dessa linha. Se livro.apaga livro for igual a true, joption pane show message dialog
livro apagado com sucesso. Se não, algo deu errado. Bom, a implementação aqui na interface está feita. E aqui, vamos lá. A variável SQL recebe delete from livro where id igual interrogação. db igual new DAO try catch Excel exception x. Try stmt recebe db.abreconexão.prepare statement ponto e vírgula. Vamos agora determinar qual que é o valor desse parâmetro. Então, stmt.setInt 1 id. Então, o primeiro parâmetro vai ser o id que tiver aqui dentro. Agora, ele vai fazer o quê? Vai executar essa query. Então, stmt.execute update, na verdade. Se stmt.execute update for igual a 1, significa que deu certo, o contato foi apagado com sucesso. Então, return true. Se não, return false. Isso no caso de sucesso. No caso de haver falha, syserr ex return false. E em qualquer um dos dois casos, finally, ele fecha a conexão, db.close. Fecha a conexão, perdão. Envolve no try-catch, como o Eclipse sempre exige por alguma razão. E pronto, já temos aqui o nosso CRUD implementado dentro dessa classe. Agora, vamos testar. Opa, tem que ser aqui no main. Então, olha, já temos aqui um formulário com um container desktop pane. Ele me permite fazer a consulta. Na verdade, eu vou fazer um ajuste nessa consulta aqui. Eu quero que ele exiba o último livro cadastrado. Então, eu vou vir aqui no método consulta todos os livros. Order by id decrescente, do maior para o menor. Executa, ok. Agora sim, olha só. Livro 21, 20, 19, 18, 17 até o número 1. Vamos cadastrar um novo livro. E olha só, todos os livros que estão aqui, ele pode ir navegando entre eles normalmente. Vamos cadastrar. Primeiro, vamos testar o excluir, né? Então, vou para o primeiro. É o Pattern, Design Patterns, Elements of Refusable Object-Oriented Software. Apagar, livro apagado com sucesso. Só que, olha, não modificou nada. Vamos fechar e abrir de novo. Já vem para o 2. Se eu fechar aqui o Consulta Livros e abrir de novo, olha só. 1 já não aparece mais. Então, tem-se que implementar neles uma rotina de carregar os livros novamente. Mas isso é coisa que a gente pode fazer depois. Mas tá, ele está excluindo. Vocês lembram? Ele estava atualizando. Vamos testar. Pegar um outro livro aqui e alterar. Crime, castigo, drama. Vai, tudo bem que isso aqui provavelmente está errado, mas terror. Salvar. Livro atualizado com sucesso. Número 6. Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo, Drama. De drama foi para
terror, como eu mandei. Vamos cadastrar um novo livro? Novo. O que eu vou cadastrar aqui? Vou pegar um livro do script do SQLite, do PostgreSQL. 1984 de George Orwell. É uma distopia. Livro cadastrado, não atualizado. Então a gente vai para o primeiro, volta para o último, olha, 22. Repara o seguinte, ele não desabilitou a caixa de texto após eu cadastrar. Então, vamos adicionar ali a funcionalidade de depois do livro cadastrado, ele habilita a caixa novamente. Então, opa, aqui. txt id.setEnabled true. Então, depois de cadastrar o livro, ele habilita a caixa do ID de novo. Assim, se eu quiser cadastrar um novo, eu clico lá em novo, ele desabilita e a gente fica nesse ciclo. Mas agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vocês viram que no MySQL está tudo funcionando muito bem, obrigado. Mas e se eu quiser fazer isso aqui funcionar no PostgreSQL? Eu consigo fazer isso sem mexer na parte crítica do código, só nas configurações do banco de dados. Vamos lá. Primeira coisa, abrir uma nova guia aqui. Segunda coisa vai ser o quê? Vai ser pesquisar pelo driver do PostgreSQL. A gente pesquisa pelo driver de conexão do PostgreSQL da mesma forma que a gente pesquisou pelo driver do MySQL. Então, PostgreSQL, JDBC, driver. Já aparece aqui o primeiro site. A gente vem aqui, download. Versões mais antigas. Vamos pegar aqui, Java 8, download. Vamos colocar na área de trabalho mesmo. Olha só, repara a extensão, .jar. Significa então que é uma classe para o Java. Baixando. Beleza, baixou. Agora o processo, pessoal, vai ser o mesmo lá do driver do MySQL. Então, botão direito aqui sobre o JRE, propriedades. Aliás, perdão. Sobre o projeto, botão direito, propriedades, Java Build Path. Adiciono um jar externo, aqui PostgreSQL. Professor, você não vai excluir do MySQL? Não vou porque não precisa. Agora, só eu vim aqui na classe DAO e fazer as alterações. Eu vou comentar isso daqui. Então, barra asterisco, aqui na última linha, asterisco, barra. E basta agora eu definir esses novos valores para os valores padrão de conexão do PostgreSQL. URL igual JDBC, PostgreSQL, // 127.0.0.1 barra. A porta vai mudar também. A porta é a 5432, padrão do PostgreSQL, a não ser que você tenha modificado a porta quando instalou na sua máquina. O user do PostgreSQL é diferente, é o Postgres. A senha, isso você define na hora que você instala o PostgreSQL na sua máquina. A minha eu defini de 1 a 8. Database. O database eu vou ter que deixar em branco, porque primeiro a gente precisa criar este banco de dados. Então, vamos lá, minimizar aqui. Vou pegar aqui o script do PostgreSQL. E o seguinte, você trabalhar com o PostgreSQL é um pouquinho diferente de como é com o MySQL. Eu estou aqui com o dbeaver aberto. A primeira coisa é o seguinte, quando você instala o PostgreSQL na sua máquina, ele cria um banco de dados modelo, chamado Postgres. Você primeiro tem que se conectar nesse banco de dados para poder criar qualquer outro banco de dados para se conectar nele de novo. Então você meio que tem que ter duas conexões com o PostgreSQL dentro do dbeaver. Então a gente vai adicionar a primeira conexão, a conexão do PostgreSQL, avançar. Olha só, a string de conexão,
o localhost, o banco de dados, a porta, o usuário, basta colocar a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai testar a conexão. Está funcionando. Eu só vou alterar alguns detalhes da conexão. Então, detalhes da conexão, nome. Essa aqui eu vou chamar de PostgreSQL e o nome do banco Postgres. Concluir. Já estou conectado. Agora eu venho aqui em banco de dados e olha só, botão direito, criar novo banco de dados. Eu vou chamar esse banco de dados de biblioteca Postgre. Vou até copiar esse nome aqui porque ele vai ser útil depois. Vou colar ele aqui no final. Biblioteca Postgre. A gente clica em OK e pronto. O banco foi criado. Só que agora eu vou ter que sair dessa conexão para me conectar nesse banco. Melhor, eu vou ter que criar uma conexão nova. Então a gente clica aqui em adicionar conexão, Postgre. O host, você pode tanto deixar localhost quanto colocar a mesma informação que eu coloquei no código, 127.0.0.1. A porta, mesmo, 5432, e muda o nome do banco de dados. De Postgres é o banco que a gente criou anteriormente, biblioteca _Postgre. Autenticação do banco de dados. O usuário é o Postgres mesmo, que é o usuário com o máximo de poderes dentro da instância. E a senha que você configurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos testar a conexão. Conectado. Vamos alterar aqui os detalhes da conexão. Detalhes, eu vou chamar de PostgreSQL. Biblioteca Postgre. Concluir. Agora sim, aqui na biblioteca Postgre, deixa eu fechar esse script aqui, que eu vou fazer o quê? Banco de dados, editor SQL, novo script. Eu vou pegar todo esse script que eu já deixei pronto aqui para a gente não perder tempo. O SQL do Postgre ele não é muito diferente do SQL do MySQL, mas tem algumas nuances ali. E executo isso aqui. Alt X. Olha só, 5 queries, 20 linhas atualizadas. Então, temos ali o banco criado com a tabela livros já preenchida. Vou até rodar um outro select aqui para vocês verem. Novo script. Select, asterisco, from, livro. Olha só, temos aqui os 20 livros cadastrados. Agora, é fazer isso funcionar aqui dentro do Java. Vou pegar o nome do banco de dados, biblioteca Postgre. E pronto. Eu só tive que mudar a parte da configuração, a parte técnica de acessar o banco de dados. Repara que eu não tive que mexer em select, não tive que mexer em search, não tive que mexer em nada. Vamos ver isso aqui funcionando. Então, tá sim, tudo certo. PostgreSQL 3, 2, 1, botão direito, Run as Java Application. Ok. A aplicação está sempre abrindo outro monitor. Vamos visualizar todos os livros primeiro e olha só que lindo. Completamente diferente do que a gente tinha lá no MySQL, provando que agora já é outro banco de dados. Agora é o banco de dados Postgre que está em execução. A mesma coisa se eu quiser cadastrar um novo livro. Vamos cadastrar um novo. Vamos cadastrar o livro do PC-DOS. Então é o PC-DOS e MS-DOS, guia do usuário. Não consigo definir o ID porque está bloqueado. O autor é o Thomas Sheldon. Categoria microinformática. Salvar. Olha só. Vamos lá para o primeiro, para o último. Está aqui, cadastrado. Vamos pegar agora outro livro. Grande Sertão, Vereadas, João Guimarães Rosa. Vamos trocar de romance para drama. Fazer uma atualização. Livro atualizado. Consultar de novo. Olha só. Novo livro cadastrado. De romance foi para drama.
e vamos excluir algum. Vamos lá pro... Aqui, as Crônicas de Nárnia. Apagar. E olha só, aquilo que eu falei que podia dar erro. 14 e 15, eu apaguei o livro 16, quando ele tem tipo 17, aliás, eu apaguei o 17, quando ele tem tipo 18, dá erro, ele volta ao começo. Mas bom, isso aí é tema para outra aula, a gente fazer esse tipo de prevenção contra erro, a gente fazer o contorno desse tipo de situação. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, que tenha sido útil, que vocês tenham conseguido ver como é conectar uma aplicação Java a um banco de dados. Vocês viram que não é nenhum bicho de sete cabeças, você consegue facilmente fazer a mesma aplicação falar com dois bancos de dados diferentes, e até mesmo em servidores diferentes, que aqui eu não tinha um servidor diferente, foi tudo na mesma máquina, mas poderia ser servidores diferentes sem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aí que ajuda bastante o meu trabalho, me ajuda, incentiva a continuar gravando essas aulas aqui para vocês. Mas por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, um abraço e tchau!